Com alegria no coração, hoje nós vamos falar sobre a continuação do assunto de ontem. E o título da mensagem é: Hoje é o tempo de adorar Jesus em espírito e em verdade. Hoje é o tempo de adorar Jesus em espírito e em verdade. Ontem nós falamos a respeito dos magos que vieram do Oriente para adorar o Rei dos Judeus, e hoje nós vamos ver em mais detalhes o que aconteceu naquele dia em que o Messias veio ao mundo e como foi a atitude das pessoas que participaram daquele momento importante da história. E ontem a gente já introduziu o assunto dizendo que cada uma daquelas pessoas tiveram atitudes diferentes. Como hoje, muitas vezes acontece que pessoas têm atitudes diferentes. O que se viu é que poucos foram visitar o menino rei. Não foi muita gente lá visitá-lo na manjedoura. Mas os que foram o adoraram de verdade, com a motivação correta, mas muitos perderam a oportunidade de adorá-lo. Que coisa triste, não? Nós vamos ver nos detalhes de hoje que muitos perderam a oportunidade de adorá-lo. Hoje em dia, por exemplo, se a gente vê o que se passa nesse mundo, quantas pessoas estão perdendo a oportunidade de adorar o Senhor em espírito e verdade. É só olhar o que se passa nesse mundo. Se os homens estivessem adorando como aqueles que verdadeiramente adoraram naquele momento, o mundo certamente não estaria como está hoje. Então, hoje em dia, muitos o reconhecem e, portanto, o adoram com a motivação e a atitude correta e de coração. Mas muitos outros ainda não sabem o que é a verdadeira adoração. Muitas pessoas, elas, por tradição, vão à igreja e ainda não aprenderam ou não souberam o que é a verdadeira adoração. O lugar aqui nesse país onde eu vi as pessoas mais verdadeiramente ligadas à adoração e adorando realmente o Senhor com pureza de coração e com pureza de propósito, foi no centro do país, lá naquela região de Nebraska, onde nós servimos por muitos anos. Ali, poucas eram as pessoas que iam à igreja por tradição. A maioria que se via ali, eles realmente iam à igreja por uma verdadeira adoração. E isso é importante. É tão importante que lá naquela região do país, acreditem ou não, é muito diferente daqui da costa leste e muito diferente da costa oeste. Os valores de família, lá em Nebraska, os valores que a Bíblia ensina, eles são preservados até hoje. Se vocês verem naquelas cidades do interior de Nebraska e mesmo na capital, vocês vão ver ainda, como nos tempos antigos, as crianças, os rapazes, as moças, compartilhando o programa deles no meio da família. Uma coisa linda. Veja, nós tínhamos um estudo bíblico uma vez por semana com jovens. Sabe o que acontecia? Uma coisa linda. Os pais e alguns avós, eles estavam lá não para interferir na conversa com os jovens, mas no final, as famílias se reuniam naquele tempo para orar junto com os jovens, para preparar para os jovens um bom hambúrguer, ou então para trazer uma boa pizza, e era uma verdadeira reunião familiar. Lá naquele interior do país, é muito difícil você ver os jovens rejeitando de participar das coisas com as famílias, enquanto que em outras cidades grandes, aqui e também no Brasil, muitos jovens, eles querem sair com seus amiguinhos, porque eles têm vergonha das famílias. E eu creio que isso se deva
nesse caso específico, eu creio que o que eles ainda conservam lá dos valores de família é porque eles verdadeiramente, eles leem a Bíblia verdadeiramente, eles conhecem o que é adoração. E isso é uma coisa muito importante e tristemente não acontece nesse país como um todo, onde foi criado, onde foi fundado sob a bandeira do Senhor, né? Mas eu espero, e essa tem sido a minha oração, que ainda exista um reavivamento grande aqui nesse país. Então vamos ver a atitude das pessoas. Se vemos, por exemplo, a atitude de Herodes, ele ficou muito preocupado com os líderes de Jerusalém. Por quê? Porque para eles Jesus era uma ameaça. Para eles Jesus era uma verdadeira ameaça. Herodes falou para os magos: olha, vocês vão lá, encontrem, vejam exatamente onde é que está o menino e depois voltem para falar comigo porque eu quero adorá-lo. Isso era uma grande enganação, porque tudo que Herodes queria era exterminar com o Senhor, era acabar com ele, né? Então veja, a atitude diferente de Herodes, que chegava ao ponto de cinicamente falar uma mentira para os magos, enquanto que na verdade a intenção dele era outra. E eu não estou lendo o Evangelho de Mateus por completo, porque já lemos ontem à noite, então não vou ser repetitivo. Alguns versículos eu vou ler, mas não ler o Evangelho como um todo, que nós já lemos ontem à noite. Então, essa era a atitude de Herodes. Agora, o que aconteceu com Maria e José, que vocês viram naquele filme que a gente passou na escola dominical? O que aconteceu quando eles chegaram na cidade de Belém? Vocês se lembram o que aconteceu? Eles bateram de porta em porta. Mas vocês viram naquele filme alguma porta que se abrisse para acomodar Maria, que estava prestes a dar a luz ao seu filho? Não. Nenhuma porta se abriu. Coisa triste, não? Coisa muito triste. Não se tratava nem de uma cidade grande. Era como que uma vila. Mas o que passou, aquelas pessoas que não abriram a porta, né, elas não abriram. Eu não sei qual é a razão. Se elas desconheciam o que estava acontecendo ali, mas uma coisa é certa. Essa atitude dos homens, ela se repete até hoje. Quantas pessoas, quantos evangelistas espalhados por aí pelo mundo, né? Quantos missionários que batem em portas que nunca se abrem. Então, tristemente, o que acontecia naquela época, em pequena escala, hoje já existe em grandes escalas. Então, isso serve para nós colocarmos atenção nesse aspecto, porque quando se trata de adorar ao Senhor, tudo que se faz é por uma motivação de adorá-lo. Se a gente vai evangelizar alguém, nós estamos nessa atitude adorando o Senhor. A adoração não é somente quando nós cantamos, né? Tudo que se faz com a motivação correta é parte da nossa adoração. Muito bem. E aí? E José? Qual foi a atitude de José? O que vocês viram no filme? José estava cuidando dela. Se lembra aquelas paradas que eles deram no meio do caminho? Mas ela também tinha amor pelo marido que Deus deu para ela, porque ela, num determinado ponto onde eles pararam, ela estava lavando os pés de José. Se lembram daquele episódio? Ela lavando. Ali existia um amor verdadeiro. E ali, tudo que eles faziam por obediência àquilo que lhes foi dito. Não é? Foi comunicado por intermédio do anjo a José e foi comunicado por intermédio do anjo do Senhor a Maria o que era o propósito de Deus, quem era aquele que ia nascer. Então, isso é importante como lição para nós, a maneira que eles se relacionavam, aquele amor, rompendo por aquele deserto, atravessando o rio, sujeito a vários problemas que ali aconteceram. O que se vê? Que eles estavam ali obedecendo o propósito que Deus tinha para eles.
né? Então, e quanto aos pastores das ovelhas, aqueles pastores que eram de lá daquela região, o que a gente viu enquanto aos pastores das ovelhas? Essa parte eu quero ler para vocês no Evangelho de Lucas, capítulo 2, 9 ao 11, porque no Evangelho de Mateus essa parte não ficou muito clara, essa parte não foi explorada. Então vamos ver o que Lucas falou enquanto à atitude dos pastores que lá foram para visitar o Rei Jesus. Lucas 2, versículos 9 ao 11. Assim diz a palavra do Senhor. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E tiveram o quê? Grande temor. A glória do Senhor era tão grande que eles ficaram assustados. Tiveram grande temor. Temor não no sentido de medo, mas temor no sentido de quê? De reverência. Também isto é parte da adoração, a nossa reverência ao Senhor. Essa foi a atitude dos pastores lá daquela região de Belém. Tiveram grande temor quando eles viram o esplendor que cercou ali aquela manjedoura. E aí diz no versículo 10: e o anjo lhes disse: não temais, pois eis aqui vos trago o quê? De grande alegria, que será para quem? Para todo o povo. As boas novas de grande alegria não eram somente para os judeus. Jesus Cristo, ele veio como o rei dos judeus, mas o plano de Deus era que ele atingisse os gentios, e nós, que somos gentios, somos beneficiários desse amor do Senhor. Que coisa linda, não? O Senhor não faz discriminação de pessoas. E aí o versículo 11 diz assim: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E aí o versículo 12 diz: e isto vos será por o quê? Sinal. Por sinal. O que eles vão achar lá? O menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Então veja, como é que Deus se comunica com o seu povo? Como é que Deus se comunica com a gente? A maneira maravilhosa. Às vezes Deus usa uma pessoa para falar conosco alguma coisa que nós estamos precisando de ouvir naquele exato momento. Então Deus se comunica com o seu povo. Isso é outro privilégio que Deus nos dá. Nós não somos pessoas abandonadas. Muita gente pensa que Deus está distante, está lá no céu. Não, o Espírito Santo vive em nós. E é por isso que Ele nos capacita a fazer as coisas que dizem respeito à adoração verdadeira em espírito e verdade, né? Então, voltando rapidamente aos magos, na atitude deles, eles vieram de longe e eles eram pagãos. Não está escrito em lugar nenhum na Bíblia que eles eram judeus. Há alguns comentários bíblicos que dizem que possivelmente eles seriam de lá daquela região da Babilônia, onde remanesceriam alguns judeus, mas não tem nenhum sinal escrito na Bíblia, né? É mera especulação. Isso vai de encontro ao que eu acabei de falar. Deus se comunica com as pessoas e dá a mensagem às pessoas e dá os comandos e o que eles devem fazer, até para as pessoas que são pagãs. Esses magos, eles eram pessoas muito preparadas, conheciam como é que poderiam caminhar pelo deserto, guiados pelos astros, etc, etc, mas na verdade o que passa é que era parte do plano de Deus. E parte do plano de Deus também é se comunicar com aqueles que são pagãos. Quão grande é a misericórdia do Senhor. Às vezes a gente olha para uma pessoa assim e fica fazendo alguma restrição porque a pessoa é pagã. Esse não é o nosso papel. Jesus Cristo não fez isso. Então nós devemos, como discípulos dele, nós devemos aprender o que ele fez. E eles vieram
exclusivamente para adorar o Rei Jesus, como eu falei ontem à noite. Eles não vieram com nenhuma agenda política. Eles pararam lá em Jerusalém para falar com Herodes só para poder ver onde é que era Belém verdadeiramente. Mas eles, na verdade, nem precisavam disso, porque a estrela que o Senhor proveu para eles seguirem aquela estrela até o lugar do nascimento de Jesus Cristo era o suficiente. Mas eles em momento algum foram lá para bajular ou para honrar o rei Herodes. Será que eles sabiam quem era o rei Herodes? Não importa. O fato é que o plano de Deus ele se cumpre, e ele se cumpre não só na nossa vida, mas na vida dos governantes, na vida dos reis, queiram eles ou não queiram. Isso é importante, porque Deus é o Deus da história, Ele está em controle de tudo que passa nesse mundo. Então, qual foi a atitude deles? Né? A atitude marcante dos magos. Eles vieram e se ajoelharam. Imagina, pessoas importantes que eles eram, mas se ajoelharam diante de Jesus na manjedoura. E se ajoelharam para adorá-lo com toda a reverência. Adoração, sinônimo de reverência, dedicando-se totalmente a honrá-lo. Naquele momento em que eles estavam ali se ajoelhando e adorando o Senhor, eles não prestaram atenção ao que estava se passando em volta, eles não estavam preocupados com nada mais, porque no coração deles, o propósito deles era exclusivamente o de adorar o Senhor. Tanto é assim que quando acabou aquilo, eles foram embora para o seu país. Eles não ficaram por ali fazendo peregrinação ou algo desta maneira. Então, adorando com toda a reverência para cumprirem o propósito. Agora, eles trouxeram presentes para o Senhor. O que eu não explorei ontem, mas é o que eu vou explorar agora. Cada um daqueles presentes, cada uma daquelas ofertas que eles dedicaram, tinha um significado específico. O que nos faz lembrar qual é o significado da nossa oferta, seja ela qual for. A oferta da nossa vida ao Senhor, a oferta dos nossos recursos ao Senhor, a oferta do nosso tempo ao Senhor. Qual é o verdadeiro significado? Outra lição a respeito da oferta. Cada um daqueles presentes, daquelas ofertas, tinha um sentido. O ouro, por exemplo. O ouro era precioso. Nós sabemos que o ouro é precioso. E ele significava ou reconhecia simbolicamente o quê? A majestade do Rei Jesus. Significava a majestade. Eles não estavam ali adorando a qualquer pessoa, estavam ali reconhecendo a majestade do Rei Jesus. E o incenso? O incenso representa a divindade do Senhor. O incenso representa a divindade do Senhor. E a mirra? O que representa? Representa a humanidade do Senhor. Ele era ao mesmo tempo divino e ele era humano, né? Tanto é que o nome dele, Emmanuel, significa dizer Deus conosco. Deus conosco. Imagina, o Deus criador do universo, que nós o conhecemos em 3 pessoas, ele veio se fazer homem entre nós e se tornando humano como nós para ouvir e entender os nossos sentimentos, entender as nossas necessidades. Quem sabe que se o Senhor nunca tivesse vindo estar conosco, né? Quem sabe ele seria capaz de fazer isso, ainda não estando no nosso meio, mas ele veio e esteve no nosso meio. Ele foi abusado, ele foi destratado, ele foi desrespeitado, mas o que acontece? Ele superou todas aquelas coisas que dizem respeito ao problema dos relacionamentos. Então, quando algum de nós passar por um desrespeito, quando algum de nós passar por uma ofensa, quando algum de nós sofrer alguma coisa daquelas que fizeram com Jesus Cristo, a gente pode se lembrar e dizer assim: ó Senhor, eu sei que o que o Senhor sofreu foi muito mais do que aquilo que estão fazendo comigo.
Qualquer maldade humana, qualquer desrespeito, qualquer abuso, jamais vai se comparar àquilo que o Senhor sofreu e àquilo que Ele passou. Mas Ele nunca, Ele revidou. Ele sempre deu a outra face para quê? Então, essas lições dizem respeito àquilo que o Senhor, a maneira que o Senhor quer que nós vivamos, né? A maneira que Ele quer que nós coloquemos em prática aquilo que Ele nos ensinou. E a mirra era um perfume também muito precioso, dado de presente para as pessoas que iam morrer, porque eles usavam a mirra como para fazer o embalsamamento dos corpos naquela época. Eu não sei se hoje, eu não entendo nada disso, eu não sei se hoje, por acaso, ainda usam isso em alguma parte do mundo, quem sabe que os judeus ainda usam, eu não sei. O fato é o seguinte, aquilo ali reconhecia a humanidade de Jesus, que Ele veio, né, na sua humanidade, Ele veio com o propósito de morrer. E morrer por uma razão. Morrer por um propósito. Qual foi o propósito por que Ele morreu? Foi para nos salvar. Que coisa maravilhosa. Ele não é um Deus como aqueles deuses feitos pelas mãos dos homens, que tem até uma canção muito bonita que eu gosto, né? Os deuses que são feitos pelas mãos dos homens e que os homens ficam idolatrando, né? Então Ele é o Deus criador do universo, que na sua grandeza, no seu amor, Ele veio aqui para mostrar para nós quanto Ele nos ama. A motivação dele não foi outra senão o amor que Ele quis mostrar e ainda mostra e sempre mostrará para nós. Então eu pergunto, como é que se sentiram os magos ao realizar o que Deus colocou no coração deles? Aqui eu quero ler de volta, na leitura de ontem, os versículos 10 e 11 do Evangelho de Mateus 2. Como é que eles se sentiram? Isso aqui eu quero enfatizar bem. Como que a gente se sente quando a gente cumpre um propósito genuíno de adorar a Deus? O que está escrito nos versículos 10 e 11? E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, aqueles presentes, lhes ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E aí, o que aconteceu no versículo 12? E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Então veja, o anjo de novo, a participação do anjo de Deus, para que eles não saíssem dali e fossem perturbados, ou que a sua paz ou a sua alegria fosse dispersada. Eles saíram dali ouvindo o que o anjo lhes disse e foram por outro caminho em paz e certamente se regozijando. Todas as vezes que a gente vem adorar o Senhor aqui e que a gente o faz realmente com alegria de coração, a gente sai daqui transformado. Por quê? Porque nós estamos na presença do Espírito Santo de Deus. Nós não estamos aqui fazendo um ritual ou uma tradição, nós estamos aqui dando a nós mesmos como oferta nossa ao Senhor. Então, o que fica muito claro é que no nascimento de Jesus, o Messias foi um plano todo organizado, a vinda do Messias foi um plano todo organizado por Deus. Por quê? Porque tudo aquilo que aconteceu foi cumprido dentro do propósito de Deus, porque para isto não existe e nunca existirá obstáculos. Para se cumprir os propósitos de Deus na nossa vida, nunca haverá obstáculo. Ao passo que muitas vezes a gente tenta fazer alguma coisa da nossa própria intuição e as coisas não funcionam. Por quê? Porque nós não consultamos ao Senhor primeiramente. A Bíblia diz que os planos pertencem ao homem, mas que o cumprimento desses planos ou a realização desses planos depende de Deus. Então, toda vez que a gente tiver um plano, né, a gente deve parar. Vem aí o ano 2017, vamos começar um ano novo, vida nova, e vamos buscar fazer coisas que estão sendo colocadas no nosso coração pelo Senhor
Por quê? Porque é parte do plano de Deus. As coisas que são do plano de Deus, não haverá obstáculos para que elas não aconteçam. Então, há outro aspecto muito importante, né? Deus só permitiu que ali naquele lugar fossem umas poucas pessoas que iam verdadeiramente adorá-lo. No relato bíblico não tem nenhuma menção aqui uma multidão de pessoas. Não, Deus, Ele escolheu, Ele orientou, Ele chamou aquelas pessoas muito privilegiadas para ali estarem verdadeiramente adorando o Senhor de coração puro, no propósito para o qual eles visitaram o rei menino. Então, qual foi o propósito de Deus para vir aqui? Foi de nos redimir. Aquele momento foi o que Jesus veio para trazer boas novas de grande alegria. E é nutridos por essas boas novas que nós vivemos. Eu fico me imaginando se Jesus não tivesse vindo ao mundo. Eu fico me imaginando se ele não tivesse vindo para mostrar em pessoa quem ele é. Por isso Jesus veio com grande esplendor para mostrar a sua glória, né, ao seu povo como um todo, não somente os judeus. Então, eu lhes pergunto, vós sabeis por que estamos aqui hoje? Já pensaram? Por que nós estamos aqui hoje? Isso é um grande privilégio. Por que, antes de dormir hoje, vocês continuem refletindo sobre isso? Por que nós viemos aqui ontem? Tivemos um tempo lindo. Por que nós viemos aqui hoje? E por que nós cantamos aleluia, que nem era parte do programa, mas Deus pôs no coração da Ângela para a gente começar em alto, então cantando aleluia. Tudo isso é orquestrado pelo Senhor. O louvor, a adoração, né, e a vida da igreja, tudo orquestrado pelo Senhor quando nós estamos sintonizados com o Senhor. Então, é para adorá-lo, exatamente para adorá-lo. Então, se o amor de Deus já penetrou no nosso coração, de tal forma que nos motiva a vir adorá-lo, como nós sempre viemos, eu vos digo, hoje é o tempo que estamos aqui, para essa finalidade exclusiva de adorarmos ao Senhor, e não vamos perder nenhuma oportunidade. Vamos usar essas oportunidades, todos os minutos dessas oportunidades, para a gente sair daqui exultante de alegria, porque é isso que nos nutre para os dias que vão se seguir na próxima semana. Né? Sabe por que a gente não deve perder nenhum minuto da nossa vida e da finalidade para a qual nós fomos criados? Pelo seguinte, nós não sabemos se amanhã ainda teremos essa oportunidade. Não sabemos quanto tempo ainda vamos ter essa oportunidade. Nenhum de nós sabe. A gente pode estar aqui hoje feliz, etc. Amanhã a gente já não está mais aqui. Ou então, amanhã o Senhor voltar. Então vamos aproveitar esse privilégio como eles aproveitaram naquela oportunidade. Então, esqueça tudo em redor de si quando você vier aqui. Não desvie a sua atenção para nada mais, a fim de que a nossa adoração seja realmente pura, exclusiva e totalmente para agradar o nosso Senhor. É muito bom a gente estar junto, é muito bom a gente estar no mesmo, como dizem os americanos, no same page, né? No mesmo propósito, no mesmo espírito, porque aí é que a glória do Senhor se manifesta. Quando eles saíram daquele lugar, os seus corações estavam cheios de quê? Cheios de alegria, porque foram dedicados ao Senhor. E a glória de Deus resplandeceu naquele lugar, e aqui a glória de Deus resplandecerá sempre, porque este é o nosso propósito. Amém? Este é o nosso propósito. A glória do Senhor resplandecerá todas as vezes que a gente estiver fazendo o melhor com excelência para cantar cânticos de louvor, para orarmos juntos, para intercedermos uns pelos outros e adorarmos verdadeiramente em espírito e em verdade. Então, o que nós aprendemos hoje sobre adoração? Alguém pode me dar uma sugestão? O que nós aprendemos hoje sobre adoração? Dá uma ideia. Eu quero provocar vocês a participarem. O
que nós aprendemos dentro dessas várias coisas? O que nós aprendemos acerca de adoração? Deve ser de coração, né? Deve ser de coração. Deve ser de coração e não somente como um ritual ou como da boca para fora. Esse é um ponto central. O que mais que a gente aprendeu aqui acerca de adoração hoje, tomando em consideração o relato bíblico que nós vimos? O que mais? A adoração deve ser o quê? Em espírito e em verdade. Ah? Em espírito Em espírito e verdade. E deve ser exclusiva. Exclusiva e totalmente dedicada ao Senhor. E está escrito no Antigo Testamento, o Senhor, Ele é zeloso do seu povo. O Senhor não gosta de compartilhar o seu povo com ninguém. A gente vê isso em toda a história do Antigo Testamento. O Senhor é zeloso. Ele quer a nossa dedicação exclusiva a Ele. Tudo mais não é importante, tanto o quanto a gente dedicar a nossa adoração exclusivamente a Ele. O que mais, para encerrar, que nós aprendemos hoje com a adoração? Alguma ideia mais que está na mente de vocês daquilo que aprendemos? Nos derramar, né? Assim como foi derramado aquele perfume, né? O perfume que foi derramado. Exatamente. Derramar diante do Senhor. Exatamente. Isso aí é essencial. Fazer tudo voluntariamente. Voluntariamente. Quer dizer, Free de will. boa vontade. Free will, de boa vontade, exatamente. Por que razão? Eu não estou aqui para fazer críticas, mas eu já vi em muitos lugares que pessoas vão à igreja só por uma questão de tradição. Porque o meu pai era dessa religião, porque a minha mãe. Nós não viemos aqui por causa de religião. Nós não viemos aqui por causa de tradição. Nós viemos aqui porque é a maneira de nós estarmos sintonizados com o Senhor. Então, glória a Deus, aleluia, pelo que Ele colocou no nosso coração. E por isso, a glória dele sempre resplandecerá neste lugar e na nossa vida. Amém? Então agora a gente vai fechar com aquela outra canção linda que é Cantam Anjos Harmonias. Eu queria convidar os irmãos e as irmãs para que a gente cante juntos, toda a congregação. Cantam Anjos Harmonias. Lá em cima do Vamos cantar todos juntos. Deixa eu... Cantem povos
Aleluia. Graças, Senhor, por esse cântico brilhante, por esse cântico profundo. Nós continuamos na sua presença, sempre para te adorar. Em nome de Jesus. Amém.